Então, eu vou gravar esse tutorial aqui sobre a planilha para tirar algumas dúvidas que algumas pessoas estão, né? Antes, como é que eu chego nessa planilha? Se você acessar o grupo aí, orientações, fluxo e judicialização, você clica aqui no nome do grupo, e aqui você tem onde está aqui mídia, links e documentos, e clica nessa setinha. Aí você tem nessa lateral direita aqui, ó, você tem a opção de links, daí tem o link para modelo de SMED, e além dos modelos de petições, tem aqui o modelo da planilha, tá? Então aí você, ao invés de você entrar, você usá-la, você clica, marca ela aqui nessa lateral e vem aqui e clica em baixar, para você não usar o próprio arquivo e acabar corrompendo. Eu já estou com ele baixado aqui, ó. Então eu vou acessar, como ele é um arquivo modelo, quando eu abro, ele não vai corromper o meu, ele vai abrir um segundo, um arquivo novo baseado nele, né? Então tá abrindo aqui. A primeira coisa que queria, às vezes vocês se perguntam eu tenho que usar essa planilha? Não, não tem que usar. O que precisa normalmente, a peça precisa dessas informações. Se você tem uma maneira melhor, ou independente de ser melhor ou pior, uma maneira suficiente para o defensor ou a defensora que vai revisar e vai assinar, é tranquilo, não precisa. Eu é que acho que ela tem uma grande utilidade na medida em que ela tem as informações que normalmente são mais comuns, a prática faz a gente ter colocado, ter trazido para cá, né, o que é mais comum em despesas, alguns detalhes dos cálculos e sobre a prova, que às vezes o juiz manda emendar para poder provar, às vezes aqui a gente já vai colocar se a coisa está sendo provada ou se está sendo sustentada como um fato notório que dispensa a prova, né? E há uma outra grande vantagem é que para o defensor, se você usa nesse formato aqui, como ele não aceita você trabalhar nesses campos aqui, olha, né, do valor total, percentual aqui em cima do salário mínimo, isso aqui, ele que faz esses cálculos, então o defensor não vai ter que sair somando esses valores todos aqui para ver se está certo que o valor que você apontou como valor da despesa, por exemplo. Ou aqui na divisão das despesas, se usar ela, o defensor não vai ter que sair copiando, multiplicando o percentual para ver se o cálculo está certo, porque necessariamente os cálculos vão estar certos, né? Então, essa é a utilidade que eu vejo dela, mas não é obrigatório. Se você consegue passar a informação de uma outra forma, que atenda para o defensor, está tudo ok. Então, a primeira coisa é qual aba que eu escolho aqui para poder é, trabalhar as despesas do alimentando, do filho ou dos filhos, né? Vai depender da quantidade de filhos. Se é um filho só, eu vou usar essa primeira aba, filho um. Se são dois filhos aqui, dois filhos. E se são três filhos aqui, em três filhos, né? Vou usar no exemplo aqui esse meio do caminho, dois filhos. Então aqui eu coloco o nome do filho, vamos supor que seja Gustavo, e o outro filho aqui seja Sara, né? Na verdade, botar o nome completo aqui é só para identificação. Por que eu preciso pegar esse modelo aqui com dois filhos, independente de quantas pessoas vão morar na casa? Porque nessa primeira parte da tabela aqui, ó, que são as despesas gerais da casa a serem distribuídas pelo número de moradores, nessa primeira parte eu preciso. O sistema vai pegar o que eu lanço aqui, ele não aceita logado de cá. O valor que eu lançar aqui, ele vai dividir pela quantidade de pessoas na casa e vai multiplicar pela quantidade de alimentantes, que no caso aqui é dois, ó, né? Então, se eu pegar errado, pegar essa daqui, ele vai pegar esse valor dividido e vai multiplicar por 3, vai dar erro. O valor não vai ser condizente. Então eu pego essa para 2 aqui e o defensor sabe que pegou a certa porque de fato tem dois filhos e lá está escrito 2. Se for 3, porque aqui está escrito 3 e assim por diante. Então, são dois filhos, né? Eu vou aqui então de aluguel. Isso aqui é muito comum, às vezes a pessoa coloca aqui um aluguel de R$ 1.000, por exemplo, e ela coloca aqui, ó, notório. Só que normalmente, no meu caso, eu peço para voltar, porque eu não acho que despesa de R$ 1.000 com aluguel é notório, porque nem todo mundo paga aluguel. Tem gente que mora de favor, tem gente que mora com parente, né? Tem gente que tem casa própria, então nem todo mundo gasta um mínimo de R$ 1.000 com aluguel notório, é aquilo que realmente você sabe que todo mundo tem aquela despesa. Então, se eu vou colocar aluguel, eu preciso colocar, por exemplo, aqui um contrato, né? E recibos anexos, por exemplo, né? Ou pelo menos o contrato. Condomínio também não pode ser notório, porque nem todo mundo, não é notório que todo mundo tem uma despesa de condomínio. Se eu tenho R$ 350 de condomínio, eu vou precisar, por exemplo, aqui do boleto do condomínio, né, que é o mesmo endereço aqui do meu aluguel, por exemplo. Né? Ou eu comprovo a propriedade da casa, né, e mais escritura, matrícula, mais boleto. Então eu sei que aquela casa, aquele imóvel é meu e eu estou pagando aquele boleto. Ou pelo menos o boleto, se o boleto está no meu nome, então eu estou pagando aquele condomínio. Né? Vai depender do caso concreto, mas eu não tenho como colocar como notório. Então, veja o que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo que se são três pessoas na casa, ele está dividindo 350 por 3 e multiplicando por 2, porque aqui é o valor, é a cota dos alimentantes. Eu até vou corrigir aqui, ó. Está total do alimentando, aqui vai estar a cota dos alimentantes, eu vou corrigir lá, e aqui também cota dos alimentantes, tá? Não é mais cada, não, vou corrigir isso lá. Ele está multiplicando aqui. Essa aqui é a cota dos dois já que ele vai multiplicar. Esse aqui divide por 3 e multiplica por 2, tá? A alimentação é sempre um valor razoável, né? 1.200 aqui para duas pessoas está dando R$ 600 para cada um. É razoável aqui, então a gente trabalha como notório. É claro que uma pessoa não pode, para ter todos os nutrientes necessários, se alimentar com menos de R$ 600, né?
dá para trabalhar como notório. Diarista, né? Não dá para trabalhar como notório, a não ser que a pessoa também trabalha, tem uma diária, né? Uma babá, né? Precisa ficar com as crianças ali, ou um diarista ali, se a pessoa trabalha e tem que ter alguém ali, por exemplo, aí você dá para trabalhar como notório, mas se é mãe, representante legal não trabalha, até eu aceitaria trabalhar como notório, se não, teria que comprovar aqui e colocar o valor, né? Mensalista, mesma forma, vai depender realmente de juntar esse contrato, essa comprovação. Energia, dá para trabalhar como notório, né? Uns R$ 120 de energia, 120 de esgoto, eu divide, multiplica ali telefone, internet, TV aí, por exemplo, R$ 80, R$ 100, né? E aí, então, se eu estou trabalhando como notório, eu coloco então aqui, que aqui essa é a coluna da prova, né? Prova ou observação sobre a prova. Ou eu digo qual é a prova, como é que tá, ou eu digo que, na verdade, estou trabalhando como notório. Essa segunda parte da tabela trabalha aqui as despesas que são específicas com os alimentantes. E aí, se for já dos dois filhos multiplicado por roupas, dois filhos, o padrão que eu sugiro é um salário mínimo dividido por 12 vezes os dois filhos, dá 253. Mas se é um outro valor e você tem como provar, então coloque aqui. Lembrando que não é que você, isso aqui é muito comum colocar esse erro, junta a prova lá de R$ 1.200 que gastou com roupa e joga aqui. Não, R$ 1.200 não é todo mês, é esporádico. Então, essa aqui é a presunção aí de um ano, teria que dividir o que você gasta no ano, seja comprovado ou seja presumido, por 12. Então, essas despesas que são esporádicas, não dá para colocar o valor dela todo aqui como se fosse mensal, porque na pensão alimentícia a gente pede um valor mensal. É muito comum esse aqui. Escola do filho, a pessoa está lá e ela comprova que paga R$ 850 de mensalidade para o filho 1 e para o filho 2 aqui, ó, né? Também 720, por exemplo, de mensalidade. Aí põe lá contrato, né? E recibos. Aqui é a mesma coisa, contrato e recibo, mas basta o contrato, né? Para pagar para a gente não confundir que eu não coloquei aqui, não tem nada, né? Transporte escolar está lá, junto um contrato lá com a Avante, R$ 180 para esse filho, mais R$ 180 para a Sara aqui, né? Saúde do filho, tem lá o plano de saúde de R$ 280 de um. Ou eu posso, por exemplo, plano de saúde não tem, mas o pai tem condições, eu faço um orçamento de plano de saúde, entendeu? Então tem lá R$ 280 de orçamento para cada um deles, de maneira. Aqui também escola, às vezes ele está em escola particular, privada, pública, mas o pai tem condições, então eu posso colocar aqui ó, um orçamento de escola. Se o pai tem condições, o que não adianta eu pedir orçamento é se o pai não tem condições, o pai está desempregado, ganha um salário mínimo lá, não adianta nem eu fazer orçamento, aí realmente eu não coloco a escola aqui, deixo a escola pública, só coloco material, né? Mas nesse caso, então, aqui a gente colocou o contrato, né, e recibos. Mas plano de saúde, o orçamento ali, não tem cursos aqui, por exemplo, você pode colocar aí, vamos supor aqui uns R$ 120 aqui, dá para trabalhar como notório, né, de cursos que a pessoa está fazendo, né, vai fazer de aprimoramento, a mesma coisa aqui, né? Mas, se já estiver fazendo mesmo algum curso, então basta juntar os recibos desse curso aqui, na verdade. Coloquei no lugar. Transporte, coloquei 180 ali, né? Transporte escolar, né, vamos supor que é contrato também, né? Deveria ser orçamento, que não deve para ser nada, né? E nem notório, porque transporte escolar, a pessoa pode morar perto da escola, não dá para trabalhar isso como notório, né? Notório é aquela despesa que é fato que todo mundo gasta pelo menos aqui com, naquele item ali, entendeu? Como nem todo mundo paga transporte, nem todo mundo paga escola particular, nem todo mundo paga plano de saúde, então eu preciso realmente trabalhar pelo menos no orçamento ou a comprovação. Lazer, todo mundo tem que ter lazer, né? Então é razoável aí que eu, se uma saidinha, um cinema, R$ 80 aí dá para trabalhar como notório para cada um dos filhos, por exemplo, né? Então aqui a minha planilha vai ficar como? Essa despesa para os dois filhos vai ficar em R$ 5.469. Lembrando que aqui então é só dos dois filhos. O da mãe não está aqui. E todas essas despesas são só da mãe. Portanto, aqui as despesas em reais, ele já tem aqui quanto que dá em salário mínimo. São 360% do salário mínimo. Então eu não vou colocar aqui outro erro comum na peça, chamar de 360 salário mínimo. Nem também comum na peça, o pessoal coloca 3,60% do salário mínimo. Não. Ou é 3,60 salários, 3,6 salário mínimo, ou é 360% do salário mínimo, que é a opção mais de 3 salários mínimos, né? Então eu vou copio essa planilha aqui para a peça, né? Eu posso para diminuir para poder gravar como imagem. Aí ele veio e ficou com esse erro aqui. Eu posso então vir aqui, ó. Quando eu chego entre as duas colunas, ele vira essa marcazinha, essa seta para os dois lados, eu dou dois cliques, ele vai colocar a coluna no tamanho daquele que está dando problema. Mesma coisa aqui, entre o F e o G, dou dois cliques, pronto, ele resolveu, não tem nenhum mais escondido. E eu posso então copiar essa planilha aqui, com essa ferramenta, né, que tem aí no Windows, ó. Pego até aqui. Pronto. Esse aqui agora é só colar na peça, que ele vai ficar desse jeito. A outra opção, que às vezes é mais difícil, porque demanda formatação, eu pegar daqui até a primeira linha, um Shift, né? Eu clico, e aí eu posso copiar e colar. Dessa forma, ele pode dar algum problema de formatação, vai depender então do tamanho que você tem disponível lá.